Capítulo 61 do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus domine em vossos corações. Colossenses eram os habitantes de Colossas, uma antiga cidade naquela época do reino da Frígia, mas que hoje só restam ruínas dessa cidade, e ela está situada na atual Turquia. Mas Paulo tinha uma relação de muita amizade com os cristãos, com a igreja fundada nessa cidade, e escreveu essa carta, que é uma carta interessante, para se ler a sua totalidade. Mas Emmanuel destaca aqui apenas esse versículo: a paz de Deus domine em vossos corações. Na terra, muitas vezes terás o coração cercado. E aí ele vai elencar 10 situações em que o nosso coração ou os nossos sentimentos se apresentam rodeados, sitiados e assediados no contexto dessas 10 citações que ele faz aqui. Na terra, muitas vezes, terás o coração cercado de adversários gratuitos. Quer dizer, gratuitos são aqueles que nós não procuramos, são injustificados, imotivados, adversários sem um motivo certo. Porque muitas vezes nós angariamos adversários ou adversidades em função da nossa maneira de ser, da nossa postura às vezes arrogante, da nossa postura pretensiosa. Mas no caso aqui ele está se referindo a adversários gratuitos, ou seja, sem fundamento. Ele fala também que o nosso coração estará sitiado muitas vezes de críticas indébitas, ou seja, imerecidas, indevidas. Aí também nós precisamos fazer a diferença, porque se há essas críticas imerecidas ou indevidas, há também as críticas construtivas, que nós precisamos saber diferenciar e, quando sejam elas construtivas, aproveitá-las em prol de mudança do nosso modo de ser ou de alguma situação que nós estejamos envolvidos. Dizer também que o nosso coração poderá estar cercado de acusações sem sentido, ou seja, ilógicas, acusações absurdas, despropositadas. Se é assim, é diferente de quando a acusação tem alguma razão de ser. Porque em situações da vida, poderemos ter situações que nós sejamos acusados com razão, mas aqui se refere a acusações sem sentido, ou seja, despropositadas. Dizer também que o nosso coração ou os nossos sentimentos poderão estar rodeados de pensamentos contraditórios, ou seja, incoerentes, que diz uma coisa hoje e amanhã diz outra, o contrário. Isso que são pensamentos contraditórios. É aquela situação: se você faz de um jeito, você é criticado; se você muda, você é criticado também. Seria essa mais ou menos a situação, pensamentos contraditórios. Seremos rodeados também de pedras da incompreensão. O que seria isso? Má interpretação das nossas melhores intenções. Isso que essa metáfora significa, Má interpretação das nossas melhores intenções. Isso seriam pedras de incompreensão. Situações em que nós caminhamos na vida pisando pedras que nos ferem às vezes a sensibilidade. Também poderemos ter os sentimentos cercados de espinhos do sarcasmo. O que seriam esses espinhos?
seria a zombaria, o deboche, a ironia em torno de nós. Isso que seria, essa metáfora significa isso. Muitas vezes seremos cercados, indevidamente, por zombaria, por deboche, por críticas em torno das nossas ações diárias, das nossas atitudes, das nossas atividades. Poderemos também ser vítimas de ataques e desentendimentos. Que seriam esses desentendimentos com ataques? Seriam discordâncias com agressividade. Isso seriam ataques e desentendimentos. Discordâncias com agressividade. Porque discordar às vezes é natural, é comum, mas discordar com agressividade não é. Aí já não é uma coisa correta. Seremos cercados também de complicações que não fizestes, coisas que nós não fizemos. Seria uma má interpretação dos nossos atos, atribuindo-nos responsabilidade por erros que não cometemos. Isso seria das complicações que não fizemos, que Emmanuel elenca aqui. Seremos cercados também por tentações e problemas. Que seriam isso? Seriam seduções e encantos que podem acometer qualquer aprendiz do Evangelho em função de suas vidas pregressas. O que nós estamos querendo dizer aqui? Que a tentação muitas vezes aparece como sendo algo que vem externamente. Mas no nosso estudo de doutrina espírita, nós sabemos que essas seduções a que todos nós estamos sujeitos, elas nascem primordialmente dentro de nós, daquilo que nós trazemos do passado sombrio que marca a maioria de todos nós que estamos encarnados na Terra, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas tendências, as nossas atitudes descabidas, contrárias à lei divina, e que no momento nós estamos lutando por superá-las, mas ainda sentimos muitas vezes, quando a situação surge em torno dos nossos passos, a tentação, a sedução, o encanto para voltar a cometer os mesmos erros. Seremos cercados também de processos obsessivos. Que seriam esses processos obsessivos? São influências e dificuldades, as mais variadas possíveis, urdidas por inimigos encarnados ou desencarnados, porque a obsessão também pode ser de encarnado para encarnado, valendo-se das brechas morais de que ainda sejamos portadores. Acabei de dizer das tentações, das vidas pregressas. Então nós somos ainda sujeitos a esses processos obsessivos, muitas vezes sutis, que às vezes a gente não percebe que está sendo envolvido. O pior tipo de obsessão, se mais avaliação nossa, é a fascinação que nos faz parecer o que não somos, que nos faz querer ser ou se passar por uma personalidade que nós não somos mais, que nós não viemos nessa vida com essa condição, mas o nosso pendor para aquilo é tão forte, trazido de outras vidas, que às vezes esses nossos inimigos do passado conseguem insuflar em nós sutilmente, de forma fascinada mesmo, ideias que nós já deveríamos ter livrado delas, ter vencido. Entretanto, guarda a serenidade diante dessas 10 situações aqui. Entretanto, guarda a serenidade e prossegue agindo na extensão do bem, porque resguardando a consciência tranquila. Então é preciso ser tentado, mas não cair, ser obsediado, mas não se render à obsessão. Então, terás os recessos da própria alma
a paz do Cristo, paz esta que ninguém destruirá. O livro Nascer e Renascer, capítulo 14, ele diz assim: para qualquer estação de melhoria e progresso, aperfeiçoamento e elevação, o trabalho no bem será sempre o caminho da luz. É o caminho da paz que ele está se referindo aqui nesse livro, que ele chama o trabalho do bem será o caminho da luz. O amor é Deus na criatura. Veja esse trocadilho. O amor é Deus na criatura gerando bênçãos. O trabalho é a criatura em Deus realizando prodígios. Trabalha sempre, notadamente construindo a felicidade alheia. Notadamente construindo a felicidade alheia. E estarás edificando a própria felicidade. Estás candidatando a paz de consciência. É interessante dizer assim, notadamente construindo a felicidade alheia. No roteiro, capítulo 16, num capítulo intitulado Evangelho e Caridade, porque a gente fala muito em trabalho do bem, mas quem será esse trabalho do bem? Tudo aquilo que rende algum benefício para o próximo. Mas seria tão somente pregar, divulgar, falar? Ele diz assim, o mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa o bem com o próprio esforço. Então, tenhamos isso em mente, que o trabalho do bem para nós espíritas precisa ser algo mais além da divulgação ou do estudo, precisa ser a ação que, como para seguir o exemplo de Jesus, significa conviver com as pessoas mais humildes, mais sofridas, em situação de dificuldades, doentes, enfermos, carentes. Esse é o trabalho que ele fazia e que os primitivos apóstolos na casa do caminho também fizeram. Então é preciso que a gente tenha isso em mente, que esse trabalho que é capaz de nos resguardar a paz, ele não pode ser apenas de divulgar, de falar, de pregar, mas é preciso conviver com as dificuldades dos nossos irmãos que caminham conosco nessa humanidade ainda tão sofrida.